Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço em que nós olhamos para as manchetes e pensamos nela do ponto de vista de um cristão que acredita na Bíblia como a revelação de Deus. Nós não temos necessariamente uma veia profética, mas a verdade é que há muito pouco tempo, num dos episódios anteriores, a propósito do presidente Trump e Bolsonaro, eu chamei a atenção de que aquilo que era a grande campanha da mídia contra estes dois personagens eventualmente acabaria por se voltar contra aquilo que somos nós, como crentes, dentro do grande grupo chamado evangélico, e que nós também seríamos alvo de ataques por parte desta mídia, porque a sua agenda é uma agenda contrária aos princípios cristãos e bíblicos. Bem, não foi preciso esperar muito tempo. É possível que você tenha visto a capa da revista Visão, que anuncia, colocando aquele que é responsável pelo partido Chega, o seu deputado André Ventura, na capa, chamando-o mesmo de pregador e fazendo uma campanha e um ataque direto contra os evangélicos. Este artigo procura ligar a xenofobia, o racismo, uma atitude conservadora sempre apresentada como algo negativo e muito mau, tudo aquilo que é, enfim, negativo e ruim a propósito de um partido eventualmente de extrema-direita e associar totalmente aquilo que são os evangélicos de forma generalizada, sem especificar. É interessante porque a revista Visão é conhecida como uma revista com qualidade, que faz um trabalho jornalístico sério. Não conheço o senhor que foi responsável por escrever este artigo, ele está assinado por um Miguel Carvalho, mas, de facto, nesta reportagem, pelo menos, este senhor ficou bem longe de fazer um trabalho sério e de procurar verdadeiramente as fontes. O que nós encontramos aqui é um trabalho generalizado que está por trás de uma propaganda e de uma agenda. Este senhor não procurou as fontes e não conversou com as pessoas. Ele não fez qualquer definição, por exemplo, do que são cristãos evangélicos, sendo que a maioria da nossa população não consegue realmente identificar isto. Ele não cita um único líder evangélico realmente reconhecido hoje no país. Pessoas que são citadas como grandes nomes evangélicos do meio, aqueles de nós que somos evangélicos não sabemos quem são. Há a citação de um pastor, sim, um pastor aposentado com mais de 80 anos. Nós somos representados por uma instituição chamada Aliança Evangélica. A Aliança Evangélica é a instituição que oficialmente responde por aquilo que são os evangélicos no seu todo. Apesar de que nós somos várias denominações com posições ligeiramente diferentes. A Aliança Evangélica não foi ouvida, não foi consultada. A Aliança Evangélica já emitiu uma resposta muito boa, muito bem feita, pedindo direito de resposta segundo a lei estabelece. Resta saber se a revista Visão vai dar direito de resposta. E se o fizer, se não vai apenas colocar num cantinho da próxima revista, já que fizeram manchete disto. Este seu jornalista, para conseguir fazer capa de revista, certamente é um jornalista conceituado. E, no entretanto, ele faz afirmações tão genéricas quanto esta na página 36 da revista. Os setores evangélicos, algo muito aberto e, portanto, todos estão envolvidos, consideram Ventura uma espécie de enviado de Deus. Escrevem-no e partilham e prometem um exército de devotos. Bem, eu não sei que igrejas evangélicas o Sr. Miguel Carvalho visitou. Ele cita a certa altura no seu artigo a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Maná, de forma muito concreta e específica. Eu não sei se ele sabe, provavelmente não, porque não fez o trabalho de casa, mas essas igrejas não fazem parte da Aliança Evangélica. Os evangélicos não as consideram como parte de si, porque são igrejas neopentecostais e a maioria das igrejas neopentecostais são movidas pela teologia da prosperidade, que os evangélicos, em geral, não reconhecem e não aceitam. É interessante nós percebemos uma quantidade de contradições que há neste artigo. O Sr. André Ventura é conhecido por muitas afirmações que são bombásticas e que criam mal-estar. Muitas delas têm sido, por exemplo, contra a comunidade cigana, contra a etnia cigana. Será que o senhor que escreveu este artigo sabe que uma das maiores igrejas evangélicas do país é de etnia cigana? Não faz alguma contradição dizer que os evangélicos estão a favor de um homem que afinal fala contra eles? Ele diz que nos nossos cultos evangélicos há feito uma grande propaganda a respeito deste partido, deste deputado, e são arregimentados de votos para que possam votar por ele. Bem, os nossos cultos são transmitidos online. Nós temos a transmissão das nossas pregações e estudos bíblicos durante anos. Estão disponíveis na net.
Eu desafio o senhor jornalista a procurar um dos nossos cultos em que nós fizemos campanha política, em que nós anunciamos que defendíamos algum partido ou sequer citamos o nome de algum personagem. O que nós fazemos, de acordo com aquilo que é o ensinamento da Bíblia, é instigar os membros das nossas igrejas a obedecer às autoridades, porque isso é o que a Bíblia diz, e orar pelas nossas autoridades, mesmo quando nós não concordamos com algumas coisas que eles defendem. Mas, infelizmente, a reportagem foi feita de maneira a denegrir. É interessante porque nós vivemos teoricamente, num país democrático em que as pessoas têm o direito de votar em quem querem e de querer e expressar a sua opinião. Mas não é isso que acontece no que diz respeito aos crentes evangélicos. Se alguém vier a público dizer que acredita em fadas ou em ETs, vai ser considerado alguém de mente aberta, é uma pessoa muito progressista, tem ideias muito interessantes. Mas quando um crente defende que a Bíblia é um livro que nos foi transmitido como revelação divina e que aqueles que o escreveram por inspiração do Espírito Santo, é considerado um estúpido, um retrógrado. Porquê? Se uma pessoa que adotou um estilo de vida homossexual vier a público, e facilmente vai consegui-lo, é recebido nos canais de televisão para descrever o seu drama de como é que finalmente assumiu a sua homossexualidade. Isto é considerado algo heroico, muito bonito, deve ser elogiado, esta pessoa é uma pessoa ousada. Mas quando um crente defende o casamento tradicional, quando um jovem crente eventualmente diz que deve manter a sua virgindade até ao casamento, isso é considerado uma tolice, é um retrógrado, está seguindo padrões que já não existem mais. Onde está a liberdade de expressão? Onde está a nossa democracia? Quando a teoria da evolução é apresentada nas nossas televisões e na nossa média, é sempre apresentada como fato científico provado. Quando, no entretanto, há tantos buracos na teoria da evolução, bastante mais do que num queijo suíço. E, no entretanto, quando um crente defende, de acordo com princípios científicos, a necessidade da existência de uma criação inteligente, é considerado também estúpido e retrógrado. E nós perguntamos novamente, aonde é que está o equilíbrio do padrão? Aonde é que está a capacidade das pessoas que têm acesso a meios de comunicação como este, que alcançam massas, de serem sérios, honestos e, se realmente querem ter alguma informação, procurarem as fontes? Por acaso os evangélicos não têm direito de ter uma opinião política? Não podem defender a sua posição? Sim, é verdade. Nós não podemos nos esconder por causa disso. Diante de uma pressão como esta, o evangélico poderá ficar com medo e achar que deve se encolher. A partir do momento em que agora disser que é evangélico, alguém que viu esta reportagem vai imediatamente classificá-lo dentro de um grupo. Infelizmente, uma classificação que será feita com base numa ignorância generalizada por falta de rigor daqueles que fizeram a reportagem. Mas nós temos direito a defender a nossa posição. E nós não podemos voltar atrás. Nós vamos continuar a defender a vida e dizer que o aborto é assassinato. Nós vamos continuar a defender a vida e dizer que a eutanásia não é o caminho da solução para a esmagadora maioria das situações. Nós vamos continuar a defender o casamento como o fundamento da nossa sociedade e a família tradicional como algo importante. E atenção, não são só os evangélicos que defendem isso. Qualquer católico praticante tradicional no nosso país, que será muito mais do que os evangélicos que existem, também defenderá as mesmas posições. E por causa disso, ele é um ignorante, não tem direito à sua posição. Bem, dizíamos àqueles que nos ouvem, são poucos, eu sei, que os meios de comunicação hoje em dia estão atrás de uma doutrina. Eles são propaganda de uma certa fonte. E, portanto, nós não devemos simplesmente aceitar tudo aquilo que é colocado. Nós vivemos num país que ainda defende ser democrático. E nós não podemos simplesmente aceitar que aqueles que estão no poder imponham as suas posições como se todas as outras fossem simplesmente ignorantes e não tivéssemos direito de colocar a nossa posição. O que a revista Visão fez, através desta reportagem, foi exatamente aquilo que ela mesmo condena. Quando condena a agressividade e uma postura que é ruim e é maligna para contra as minorias. Mas foi isso que fez ao fazer este artigo. Sem ter o cuidado de procurar as pessoas, sem se informar corretamente, levantou uma posição negativa, agressiva e contrária à minoria evangélica neste país. Nós, evangélicos, não podemos mudar a nossa posição. Nós somos crentes em Cristo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia, para nós, é a revelação de Deus.
é o nosso guia de fé e prática. E nós vamos continuar a dizer que amamos Jesus e que somos seus discípulos. E vamos continuar a pautar as nossas vidas pelos princípios que Ele nos deixou. Isto implica que nós devemos amar e orar até por aqueles que eventualmente falam contra nós. Vamos orar por aqueles que dirigem esta revista. Vamos pedir a Deus a sua bênção para o jornalista que publicou esta reportagem, para que ele possa ser, de alguma forma, chamado a prestar um bocadinho mais de atenção àquilo que escreve e a procurar um bocadinho melhor as fontes. Se desejar, nós estamos disponíveis para conversar e podemos expressar aquilo que são as nossas posições e defendê-las de forma racional, com argumentos, porque é isso que nós fazemos àqueles que nos procuram. Não vamos deixar que este tipo de atitude maligna levantada contra nós venha a nos tornar amargos. Nós somos discípulos de Jesus que nos ensinou a amar todos os que estão à nossa volta, mesmo aqueles que queiram se fazer nossos inimigos. Esta é a nossa posição, dela nós não vamos mudar.